Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre. Hoje, sexta-feira, dia maravilhoso, dia abençoado, dia iluminado, não é? Graças a Deus. Aqui estamos em mais uma rica e feliz oportunidade. Sempre, quando possível, mais uma vez, não é? Para nos passarmos um pequeno serão, mas agradecendo por mais este dia, por mais esta bênção, agradecermos por as dificuldades, angústias, tristezas, agonias, desesperos, desequilíbrios, mas também agradecermos por algum momento que nós tivemos bom, porque com certeza que tivemos, não é? Então vamos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, neste instante, que os mundos encantados, que o mundo espiritual, é sempre tratamento do mundo espiritual, na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada. Ele se faz presente, quer queiramos, quer não, quer acreditemos, quer não, quer tenhamos falta, quer não, porque sempre teremos falta. Por isso, sempre teremos a agradecer ao mundo, aos mundos encantados, ao mundo espiritual, porque sempre teremos lá alguém, um familiar, um amigo, um irmão, um mentor, e temos lá uma grande força que nos dá neste planeta físico, a nós físicos. Então, nada melhor que irmos neste instante encaminhar o nosso pensamento aos mundos espirituais, não é? Que os mundos encantados possam nos assistir nesta bendita hora, nos dando todas as condições de dias melhores, não é? Em nossas jornadas, caminhadas, nas nossas vidas. Então, teremos que, com certeza, nos harmonizar, pedindo a Jesus Divino e Amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, ao grandioso Simiromba de Deus, Seta Branca, nosso Pai, que ilumine a nossa essência, o nosso sol interior, que nos dê as forças necessárias para prosseguirmos nesta jornada crística, para termos força, fé, para acreditarmos que algo de novo no dia de amanhã irá surgir, pedindo inclusivamente a iluminação e as bênçãos dos mundos superiores, dessas grandiosas forças, desses grandiosos espíritos que habitam nesse mundo espiritual, o povo das matas, povo das florestas, a força bendita da cura desobsessiva desses grandiosos caboclos, os nossos abnegados mensageiros de Deus, de Jesus Divino e Amado Mestre, na roupagem de pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, as nossas queridas guias missionárias e os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. Graças a Deus, aqui estamos, conseguimos chegar até aqui, para hoje falarmos sobre a reencarnação. Graças a Deus. A reencarnação que ainda não está conscientizada em todo o ser, em todo o espírito. E como, inclusivamente, como o próprio nome indica e
sugere, trata-se de um processo de reencarnar-se. Reencarnar é voltar, ou seja, encarnar novamente neste planeta físico após a morte do corpo físico, na outra vida, onde estivemos na erraticidade, onde estivemos no mundo espiritual e onde despertamos a nossa consciência para Deus Pai Todo-Poderoso, porque só Ele tem a condição de nos dar mais esta rica e feliz oportunidade. Então, após a morte do corpo físico, voltar à vida terrena, a este planeta físico. Assim, um espírito desencarnado passaria inclusivamente a habitar novamente um novo corpo. Um físico neste planeta físico e se torna desta maneira materializado. Passa a ser material, físico. Já não é etérico, criando, salve Deus, criando novamente a vivência terrena. Pois é, daquele ato em questão que obedeceria então aos desenvolvimentos de identidade e das combinações de frequências, estando todos nós neste momento ligada ao tempo, a este planeta físico, ao lugar, à pessoa, cada um de nós, na nossa individualidade, ao motivo que nos trouxe aqui, à nossa cultura, sendo, salve Deus, que o Espírito possui a total consciência do plano que ele deve seguir nesta nova jornada, nesta nova vivência carnal, salve Deus. Podendo inclusivamente contar com a ajuda ou mesmo com a influência de outros espíritos para bem concretizarmos a nossa passagem ou o nosso projeto a partir de então a reencarnação está, salve Deus, concretizada. E o espírito, desta forma, inicia a sua existência na esfera material por um sistema aberto que dispõe do nosso livre arbítrio e que é suscetível a sofrimento, não é? Sofrimentos, desencarnações em massa, ou seja, a nossa posterior passagem da vida para a morte, a vivência deste espírito, do nosso espírito, é uma nova reencarnação. Passa desta forma a ser influência nesta vida. Somos influenciados por o nosso espírito a todo momento nesta nossa encarnação. Traduzido pelas vivências passadas, seja em outras encarnações ou até no período de, muitas das vezes, de desencarne ou uma outra vida. Deste modo, que às vezes, esporadicamente,
pequenas fragmâncias, pequenos fragmentos, pequenos sinais, pequenas memórias, pequenas afinidades, sentimentos e potencialidades, muitas das vezes parecem aptas, mesmo algumas das vezes, salve Deus, algumas das vezes sem uma grande explicação lógica, não é? Então, para tal, a conclusão. Mas afinal, acontece muito isso, porque a partir do nosso livre-arbítrio, o nosso espírito que passa pela reencarnação pode então equilibrar essas influências, inclusivamente fazendo escolhas, fazendo trocas, fazendo mudanças ou apenas simplesmente por conta do nosso livre-arbítrio, as ignorando. O que, desta forma, o que muitas das vezes o expõe a consequências positivas ou não, ou negativas, ou não, porque na realidade aqui o que conta é o equilíbrio ou os desequilíbrios, ou até muitas das vezes as dissonâncias com o mundo que nos cerca, mas sempre levando a uma evolução, salve Deus, que será armazenada essa experiência ou essas experiências será armazenadas, essas experiências por sua vez, porque estariam inclusivamente ligadas às frequências da demanda e não necessariamente ao tempo, à duração, o que também explica uma possível igualdade de tendências entre um idoso e uma criança. Desta forma, mostrando que o espírito nunca para, nunca morre, salve Deus, seja em um plano ou no outro, ou nos vários planos. A sua função principal é buscar sempre o nosso aprendizados, a melhoria do nosso espírito, a melhoria da nossa, para descarregar a nossa bagagem de vivências físicas, muitas das vezes marcas essas que nos permitirão viver cada vez com mais sobriedade, com mais clareza, com mais retidão no mundo material, porque, salve Deus, cada vez mais no avanço, nos estágios de experimentação para os espíritos, este processo da reencarnação é de extrema importância para a sua evolução e vai de encontro ao que cada um acredita. Salve Deus, que pregam na sua passagem.
para o etérico, sendo que para eles justamente a tarefa é uma tarefa, poderá tornar-se uma tarefa missionária de cada um de nós, porque foi tudo o que nós pedimos quando estávamos ainda no etérico, na erraticidade, no mundo espiritual. Então pode-se tornar um compromisso missionário de cada um de nós, a provação, a obrigatoriedade, o tal dito karma, do qual não podemos fugir e que nos leva aos confins da nossa existência e transcendência corporal. Desta forma comprovar inclusivamente a existência da reencarnação é um pouco algo difícil, salva Deus, porque supostamente nós, todos, a maioria, não nos lembramos, não é? Do que nos ocorreu em vidas passadas. Apenas supostamente, porque na realidade existem várias evidências que muitas das vezes mostram as marcas, as lembranças, os comportamentos e inclusivamente os medos, os nossos medos. Estou-me aqui a lembrar de questões relacionadas com medos, os nossos medos, que podem inclusivamente nos sugerir traumas em vivências, em encarnações de outras vidas, não é? Se a nossa alma, o nosso espírito, se ele não está aqui pela primeira vez, ela com certeza que irá com certeza mostrar sinais, porque na realidade há uma maturação da energia e da alma do nosso espírito que inclusivamente podem ser percebidos por esses sinais que nos ajudarão a entender qual o nosso papel neste mundo, nesta reencarnação. Salve Deus. E se já estivemos aqui, se nós já cá estivemos por algumas vezes, então descubramos se nós somos de uma reencarnação recorrente ou não, porque o nosso espírito ele é bem antigo, não é? O que quer dizer que das duas uma, ou nós reencarnamos muitas vezes, ou nós estivemos na erraticidade, no mundo espiritual, muitos milénios, não é? E aqui temos inclusivamente a reencarnação dentro da mesma família. Parece quase impossível, não é? Salve Deus, não é? Pois é. A reencarnação dentro da mesma família. Isto se dá porque é a maneira da qual nós, espírito, dispomos para o nosso aperfeiçoamento espiritual, o nosso espírito, e desta forma, inclusivamente, podermos um dia evoluirmos a um plano espiritual mais evoluído.
mais avançado, mais profundo e transcendente, não é? Porque quando nós reencarnamos, o nosso espírito, que estava em repouso, porque tem que passar por o sono cultural, como todos sabemos, que estava em repouso durante algum tempo, depois de afinar toda a sua reencarnação, claro, não é? Primeiro faz o projeto. É aprovado o projeto, passamos por o sono cultural para apagar tudo do nosso espírito. Então nós ficamos em repouso. Dependendo do peso kármico, das lembranças, de tudo, de uns certos e determinados fatores, que ainda não são poucos, assim levamos o nosso tempo em repouso. Não é igual para todos. Uns levam mais, outros levam menos. Não é igual para todos. Não é X de tempo para todos. Não. Dependendo do que tem agarrado ao seu espírito, ao seu karma, ao seu reajuste, à sua transcendência, então somos postos, ficamos em coma, do qual não se lembramos de nada. Ficamos em repouso após a morte. Mas a morte já se pode ter dado há centenas de anos. Pronto, ficamos no mundo espiritual. Desta forma, quando foi tudo aprovado por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por os nossos pais concordaram, passamos então ao repouso após a morte. Mas a morte já se pode ter dado há 100, 200, 300, 400 anos. Então nós passamos a um outro corpo futuro. Porque é futuro. Nós ficamos no passado, dependendo das nossas raízes, dependendo das nossas necessidades, dependendo das nossas condições. Claro que cada um de nós, na nossa individualidade, teremos que descobrir. Nós é que teremos que descobrir como poderá funcionar uma reencarnação em família, não é? Porque reencarnar dentro da mesma família é uma beleza, não é? É uma reencarnação na mesma família. É totalmente possível. Porque isto na realidade acontece quando, por exemplo, um filho, ainda tem questões a resolver com determinado familiar dessa família, como a mãe. Se nós demos muito trabalho a essa mãe, ou se ela nos maltratou de alguma forma, de alguma maneira, o nosso espírito, ele pode voltar com certeza para a mesma família, a fim de que este consiga uma espécie de reajuste, de redenção, de aperfeiçoamento, de evolução. Claro que dependendo da situação. Esse espírito pode ser reencarnado em uma família também diferente. Mas, voltando ao ponto atrás, vai ser feito esse reajuste como? De que forma? Com amor. Porque todo o reajuste kármico, aqui não há exceção.
Como o sono cultural não tem exceção, não tem regra, não passamos todos o mesmo tempo, aqui é diferente. Aqui tem que ser todos da mesma forma. Só há uma forma de nós nos reajustarmos, de nós evoluirmos, de nós é perdoando, é amando, é com amor. Que o nosso próprio espírito, nós estamos aqui fisicamente, pensamos assim, isto não é nada. Mas um dia lá em cima nós vamos arrepender, porque na realidade o nosso espírito não estava tão aperfeiçoado para compreender essa questão. Mas só com amor poderá haver esse reajuste. E é feito o reajuste. E nós todos os dias sofremos reajustes. Como poderá haver uma reencarnação em uma família diferente? Às vezes, um pai alcoólatra que fez tanto, às vezes, um familiar sofrer, inclusivamente espalhando, semeando a discórdia, batendo, por exemplo, na sua esposa, xingando, maldizendo os filhos, que ele, durante a sua vida, quando ele morre e passa pelo mundo espiritual, pelo etérico, muitos têm que fazer a sua reencarnação, às vezes, dependendo da situação do desencarne, fazem a sua reencarnação compulsivamente, porque o mundo espiritual também funciona compulsivamente, dependendo da questão com que foi a sua desencarnação, na última desencarnação. Desta forma, muitas das vezes, apanhando este exemplo do pai alcoólatra que bate na esposa, nos filhos, maldiz, maltrata, enfim, quando ele parte para o mundo espiritual, quando regressa, ele vai reencarnar muitas das vezes numa família miserável, pobre, onde ele agora é o filho que sofre. Para quê? Será que Deus, na sua infinita bondade, sabedoria e conhecimento, deixa acontecer estas atrocidades? Não. Não. Isto serve para dar àquele espírito, àquele ser físico, claro que ele não se lembra, mas propriamente àquele espírito, lições, criando inclusivamente novas ideias de bondade e que vão cicatrizando as feridas do passado, as feridas passadas. Por isso que muitas vezes, quando algumas pessoas morrem, muitas dizem que seus parentes agora vão poder descansar, porque afinal a pessoa era muito bruta, a pessoa, o ser físico, mas aqui é o ser físico na realidade, porque nós somos físicos. Mas a capacitação é do nosso livre-arbítrio e é do nosso espírito, que já traz isto do passado. Porque esse espírito, esse ser físico que era muito bruto, que era muito violento, que era um alcoólatra, um ladrão, um assassino, enfim, tudo de pior, não é? Mas são questões para
melhorar o espírito, a caminho da evolução espiritual. Desta forma, a reencarnação é uma conclusão também de bondade, evolução e de merecimento para podermos reajustar o nosso espírito, concluindo que cada reencarnação nós vamos aperfeiçoando as coisas boas em nós. Um outro ponto bastante positivo é a reencarnação em onda, vamos lá chamar-lhe assim, em onda de bondade, o honrar o seu pai, a sua mãe, preferindo inclusivamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, do qual eu até estava aqui lendo há pouco, o Evangelho segundo o Espiritismo é também muito útil para entendermos a importância dos laços familiares em alguns casais, porque na realidade o amor é tão intenso que eles chegam até mesmo a preferir que continuarão juntos após a morte. Se o marido, por exemplo, o marido for primeiro, é comum que ele acabe em algumas das situações. É natural que ele acabe reencarnando em outro corpo físico que irá ajudar a esposa, inclusivamente a esquecer aquela dor, o luto, a amargura, a saudade, ou até mesmo em algum outro espírito, algum outro ser físico que a irá acalmar em seus dias de tristeza. Num neto, das várias formas. Porque nós olhamos ao invólucro. Nós muitas das vezes sempre não vemos o seu teor, não é? Então, desta feita, reencarnação, a reencarnação, ela é um meio muito útil para a evolução do nosso espírito, porque cada reencarnação ela se torna uma conclusão de subida de patamar, nunca retrocedendo nas várias encarnações das quais nós já passamos. Nós poderemos puxar pela memória que tiramos alguns fragmentos de vidas passadas. Poderemos. Como poderemos não conseguir nada? Mas nós, nas nossas capacitações, penso que nós, a maioria, não é? A maioria, quando nós nos concentramos no nada, concentramos em nós, concentramos no nosso espírito, concentramos aquilo que poderíamos ter sido nós, salve Deus, conseguimos arrancar de dentro de nós, com a ajuda também dos nossos mentores, salve Deus, conseguimos arrancar dentro de nós alguns fragmentos que, quando, por exemplo, nós falamos com alguém, quando nós falamos com uma pessoa a primeira vez
que sentimos aquela simpatia, aquele carinho, nós temos uma convicção de algo de bom. Mas também temos outras questões que nós olhamos para uma pessoa uma vez e não gostamos dela. É porque houve qualquer coisa, tudo do passado. E nós conseguimos, com certeza, arrancar do nosso espírito. Claro que teremos de ter uma consciência plena, nos sossegar tudo o que está, toda esta maquinaria. Não é parar o coração, não é parar os pulmões, não é parar a circulação sanguínea, não é parar, mas se possível pararmos o nosso pensamento e vamos arrancar de dentro de nós algo de bom, com certeza. Então, desta forma, a reencarnações passadas, como é que ela funcionará, não é? Pois é, esta questão até, salve Deus, é bem simples, e quando uma pessoa de outras gerações da família passa pela reencarnação numa geração inclusivamente mais nova, é muito interessante porque familiares antigos, mais velhos, geralmente são muitas das vezes sensíveis para perceber. Quem nunca viu, por exemplo, uma avó, um avô falando com o neto? Aquele carinho, aquele amor, ele é calminho, igual ao seu bisavô ou trisavô que já se encontra, passou por este mundo físico uma altura, o trisavô desse avô que já se encontra no mundo espiritual, que salve Deus, esse trisavô que já desapareceu há muitos e muitos anos, inclusivamente poderá ser o neto que está ali naquela altura, ou o bisneto que está ali naquela altura na frente daquele avô ou daquela avó. Torna-se quase uma parte engraçada, não é? Parece até engraçado, não é? Não é? Mas nós também vai chegar a um ponto que será a nossa última reencarnação. Então como é que nós poderemos saber se estaremos na nossa última reencarnação? Porque nós vai chegar a um ponto, não é? Que terá que ser a última. A última é a última. As dúvidas de nossas vidas espirituais, as jornadas físicas dos nossos passados, o nosso aperfeiçoamento espiritual, talvez a da reencarnação seja a mais extensa, seja também inclusivamente a mais misteriosa, e como todos nós sabemos sobre os processos das nossas vidas, será que eu estou próximo da minha última reencarnação? A reencarnação, afinal, a reencarnação é o processo natural que a nossa alma, o nosso espírito, a nossa consciência, ou das vidas passadas que passamos, vivendo em vários corpos, porque vivemos em vários corpos. Isto serve para que possamos nos aperfeiçoar, aprimorar, evoluir, como ainda ontem disse, espiritualmente. É tudo espiritualmente, a caminho de Deus Pai Todo-Poderoso. Enquanto
seres do bem, com bom coração, e que sempre possamos evoluir, transcendendo sempre as nossas metas, em busca, inclusivamente em busca da salve Deus, da espiritualidade, não é? Pois é. O nosso salve Deus, o nosso karma tem um papel muito, muito importante em toda esta complexidade, porque é a partir dele que nós vamos nos preparando para uma vida espiritual. Salve Deus. A última reencarnação, ou seja, o último renascimento, ele é composto de momentos de intensa fragilidade, com horas sensíveis e repletas de boas energias. Eu estou aqui em rodapé lembrando de algumas figuras que eu já há muito tempo que não falo. Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá, salve Deus, são espíritos que eu admiro, que possivelmente já não terão necessidade de vir reencarnar, não é? Existem vários sinais que nos indicam, em algumas das condições, a última reencarnação após este nosso espírito, a nossa alma, a nossa consciência poderá finalmente descansar em paz no plano espiritual. E fazendo o quê? Desfrutando de maneira maravilhosa tudo de bom, graças a Deus, não é? Porque na realidade, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que esses espíritos já estão 42 minutos. Já durante a sua última reencarnação, Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá, entre vários espíritos, entre muitos espíritos que foram aqui nesta terra, fizeram o bem, praticaram o bem, o amor, a humildade, a tolerância, nunca olhando para si. Cito estes dois casos de exemplo, como sempre cito. Há muito tempo que eu não falava no Francisco Cândido Xavier, não é? Graças a Deus. É um espírito dos quais eu gosto de coração. Madre Teresa de Calcutá, do qual eu amo de coração. Que Deus aconchegue esses dois espíritos bem para perto deles, porque na realidade é lá o lugar deles. Esta é a minha convicção. E esses espíritos já não têm a necessidade de vir ao mundo físico, a não ser também, não é para a evolução deles, porque eles já evoluíram o suficiente, mas às vezes até pode ser que eles são os espíritos tão bons e perfeitos, salve Deus, que poderão pedir a nova reencarnação para vir a este mundo físico, sofrer as misérias físicas para ajudar a evolução do planeta. Pode acontecer. Isso, salve Deus, depende da condição de cada espírito. Há pouco estava lendo aqui um livro e sobressaiu-me aqui algo de bom. O progresso intelectual realizado até ao presente
nas mais largas proporções constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Impotente, porém, ele é para regenerá-la. Enquanto o orgulho e o egoísmo o dominarem, o homem servir-se-á da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e aos seus interesses pessoais. Razão porque os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os seus semelhantes e de os destruir. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refriando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz e a fraternidade. Será ele que deitará por terra as barreiras que separam os povos, que fará que caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando aos homens a considerarem-se irmãos, que têm por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver à custa uns dos outros. Será ainda o progresso moral que, secundado então pela inteligência, confundirá os homens numa mesma crença fundada nas verdades internas, não sujeitas a controvérsias e, em consequências, aceitáveis por todos. Achei muito interessante esta parte. Meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade, desejando a todos um lindo e abençoado fim de semana. Vamos continuar com fé, com sintonia, com amor, com esperança, para que possamos, desta forma, ultrapassar as fronteiras, as barreiras, as dificuldades, muitas das vezes causadas por nós mesmos, por o nosso espírito, por a nossa mente. Tenhamos força, tenhamos fé, tenhamos segurança, que dias melhores virão. Amanhã, quem estará cá neste plano físico? Nós não sabemos, está tudo fechado. É como este livro, está fechado. Só sei o que está lá dentro quando eu o abrir. Cada folha é um dia, não é? Mas agora está fechado. Poderia até estar em branco e vai-se escrevendo à medida que vamos caminhando na nossa vida física. Desta forma, meus irmãos, minhas irmãs, de todos eu me despeço. Que Jesus divino e amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso, que a Virgem Santíssima, que o grandioso Simiromba Santa Branca, nosso Pai, Mãe Yara, nossa clarividente Mãe Águila 4i108, que os nossos abnegados mentores, mensageiros de Deus, mensageiros de Jesus, nos possam sempre transmitir a paz, a serenidade, a calma do nosso espírito, a calma da nossa mente, para que possamos enfrentar os dias com sabedoria, com fé, com amor, humildade e tolerância. A todos vós eu desejo um lindo e abençoado dia, que Jesus divino e amado Mestre possa nos iluminar a todos, onde quer que vós se encontrem, nas condições que se encontrem.
nas nossas caminhadas, nas nossas jornadas, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nas nossas angústias, tristezas, agonias e desesperos. Seguremos com firmeza na mão dos nossos mentores, porque eles se encontram bem, mas bem, muito pertinho de nós. Salve Deus, meus irmãos. A todos eu desejo um lindo e abençoado fim de semana. Salve Deus.